Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, só que tem uma grande fila de espera, tá? Os e-mails que vão ao ar não podem ser extensos. Enfim, tem algumas restrições, não é? Para a gravação que vai ao ar aqui no YouTube e é de forma gratuita. Mas não, André, eu quero a gravação privada porque ela é rápida, eu quero receber no outro dia, eu quero a análise do meu caso porque eu estou passando por uma situação que está me tirando a paz. Enfim, quer saber as diferenças? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail de hoje. Olá, eu gostaria que falasse sobre o jogo da conquista, sobre como atrair atenção para si, como mostrar interesse do jeito certo, como não perder o timing quando o rapaz aparece e demonstra algo por nós, sobre as diferenças entre homem e mulher, sobre o jeito do homem agir e funcionar que é tão diferente do nosso jeito. Dá uma clareada, por favor. Tem vezes que o cara se posiciona, demonstra interesse e depois parece que muda de ideia e some. Então, mas veja bem, eu acho que eu já até comentei isso em algum vídeo, tá vendo? Né? O pessoal quer dicas assim, então, como se fosse, sei lá, eu tenho. Lógico que existem diferenças entre homens e mulheres. E muitas delas, aliás, na sua grande maioria, são diferenças estruturalmente culturais. Então, por exemplo, o homem, ele é aquele que tem que chegar junto, é aquele que, né, com quanto mais mulheres ele sai, mais ele é gabaritado, mais o credencia, né, o torna o garanhão. E a mulher, com quantos mais homens ela sai, mais galinha ela é, não é? Mais vadia ela é, biscate ela é. Não tem isso? Isso é cultural. É cultural, não tem nada de natural nisso. Não, porque quem tem que se dar o respeito é a mulher. Não. Meu bem, seja homem ou seja mulher, ambos têm que se dar o respeito porque eu cuido do meu corpo e eu me pergunto o que eu quero ou não para mim. Agora, por vezes, a própria mulher reproduz esse padrão cultural. A hora que ela dá em cima de um cara e o cara não quer, o que, que ela sai falando para as amigas? Ih, aquele ali? Ai, deve ser viado. Não é assim? Ai, deve ser viado. Não quis bem. Olha aí, eu toda trabalhada no meu corpinho, não quis. Sei não, viu? Ai, viadão. Então, quer dizer, ou seja, o homem é aquele que a mulher se insinuando para ele, ele tem que querer. E a mulher, por sua vez, é aquela que tem que se fazer de difícil, é aquela que tem que fazer modo, é ela que tem que pôr. Não tem nada disso. Então, isso e esse padrão cultural, por sua vez, mostra o que na rua, o que que acontece? O homem é aquele que mexe com a mulher, né? Ô, lá em casa, hein? Ô, gostosa, delícia. A mulher, por sua vez, não vai mexer com o cara, não é? O cara tá passando, ela fala assim, gostoso, hein? Aqui, ó. Hum. Tudo isso é padrão cultural. Então, sim, existem os padrões culturais que são introjetados e, né, que muitas vezes isso aí faz com que essas diferenças elas são muito mais culturais do que, na verdade, físicas ou naturais. Claro que existe também, mas assim, é muito mais cultural. Então, como eu estava dizendo, precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes parece que a gente está olhando para um produto. Então, é como se eu quisesse. É igual quando a gente vai comprar. Ah, eu compro o iPhone ou eu compro o. Eu uso o sistema iOS ou eu uso o sistema Android? Qual que é o melhor? Aí eu assisto vídeos que fazem as diferenças e que vai chegar então sabe, numa síntese depois. Ou então eu compro o carro A ou o carro B. Agora tem comparações, vídeos fazendo comparações do carro A, B, C, não é? Aí para você ver qual deles ganhou essa competição e assim por diante. Então, cuidado, porque quando a gente diz de ser humano,
A gente não pode ficar tão focado nessas regrinhas, não, nessas coisas assim. A gente tem que entender que esse modo de agir, como você está falando aqui, por exemplo, ai, o homem demonstra interesse, depois parece que muda de ideia e some. Mas tem um monte de mulher que faz isso também. Então, repito, existem diferenças culturais entre homens e mulheres? Claro que sim. Agora, quando a gente olha uma característica dessa daqui, por exemplo, a gente vê que isso existe tanto no homem quanto na mulher. De demonstrar interesse. Demonstrou interesse, mas demonstrou. Assim como. Tem gente que, por exemplo, lá no meu site, às vezes eu entro ali na área administrativa e eu vejo que a pessoa até imprimiu o boleto para querer comprar o livro, por exemplo. Então, quer dizer, a pessoa entrou, se interessou, não é? Imprimiu o boleto, mas não finalizou, não comprou, não pagou. Então, cara, ela chegou até a imprimir o boleto, fez todo o cadastro, fez tudo, mas não concluiu a compra. Então, quer dizer, porque ao longo do caminho se desinteressou, gastou em outra coisa, sabe, do tipo. Nós somos assim, então, seja homem ou seja mulher. Às vezes, o que que acontece? Ué, começou, se empolgou, né, teve aquela empolgação inicial, entendeu? Começou a conversar, aí foi se apagando, né? A hora que o outro demonstrou interesse também, levou outras coisas em conta, já estava conversando com uma outra pessoa, essa outra pessoa, por sua vez, agora que está mostrando mais interesse, então eu me desinteresso por você e passo a me interessar mais por ela. Enfim, tem N fatores que podem estar acontecendo ali. E pode ser só um jogo mesmo de, sabe, de, de querer, de conquista. Tem isso também, né? Joguei um chaveco aqui, nossa, que pessoa bonitinha, não sei o quê. Aí vem aquela conversa, vem, né? Conversa ali meia hora, durante meio-dia, durante meio-dia, conversa, fala, nananá, nananá. Aí depois, então, a gente precisa marcar, a gente combina, não sei o quê, nananá. No outro dia vem um bom dia, vai um bom dia e acabou. Depois nunca mais se falam, nada. Só se vem na rede social ali, vê publicação do outro, mas não tem mais motivação. Não quer, não quer. O outro, por sua vez, também não. Ou um, né, se desmotiva e o outro não. Isso acontece, ué. São as razões que estão dentro de cada pessoa. E não tem uma explicação lógica e racional para isso, para então, é isso, é aquilo, então você faz isso, faz aquilo, mexe aqui, joga ali, não sei o quê. Aliás, fazer isso, né, querer fazer esses joguinhos humanos é terrível. Nossa, isso é frustrante demais. E mulher é boba. A gente acredita em palavras, criamos ilusões. Repito, não é só mulher. Se vocês. É que eu não posso contar. Se vocês vissem a gravação privada que eu gravei semana passada, olha. Aliás, eu fiz 2 semana passada de homens, né? 2 homens na mesma semana, assim, que tinham histórias muito parecidas. Por quê? Porque criaram ilusões mega blaster, ilusões em cima de uma mulher. E a mulher pisou e sambou em cima deles, tanto num caso quanto no outro. Então, não, sabe esse lance? A gente acredita em palavras. Meu bem, não é só mulher, homem também. Por isso que eu estou falando, cuidado. Senão, cria-se um grupo das mulheres indefesas, sempre sujeitas aos homens maldosos. Não caiamos nessa. Nos apaixonamos e há o risco do cara mudar de ideia e sumir. E esse risco é igualzinho para o homem. Né? O homem acredita naquela menina que está interessada nele, naquela mulher que está interessada nele, acredita em todas aquelas palavras e depois ela, pum, né? Desaparece. Ou eu já gravei, e isso eu posso falar porque esse vídeo eu lembro que foi ao ar aqui no YouTube, e essa história eu lembro que me marcou, porque eu fiquei, cara, como que pode, né? Era uma mulher, o cara começou a trabalhar como office boy dentro da empresa, e aí a mulher, que era casada, se envolveu com ele e, cara, sabe, enrolou ele de uma tal forma que ele ficou alucinado pela mulher.
E ela, na verdade, só estava usando ele. E a hora que ela queria, eu tenho um novinho aí ao meu dispor, meu objeto do prazer, sabe? Coisas do tipo. E a hora que ela bem entendesse, a hora que ela quisesse, ele estava ali disponível, porque ele estava, não é? E ela jogava palavras de esperança ainda, do tipo, né, mas eu vou resolver essa situação, a gente ainda vai ficar junto, sabe? Do tipo. Então, depois ela sumia, aí voltava, né, procurar ele quando dava vontade nela, ou seja, quando ela queria. E ele totalmente iludido, totalmente apaixonado por aquela mulher. Parece que quando o cara percebe que estamos afim, eles somem. Nunca vi isso. Aguardo resposta. Bom, olha, então aqui entra dentro do que eu já falei anteriormente, tudo que eu falei, seja homem ou seja mulher, mas eu finalizo então dizendo o seguinte: que bom, não é? Parece que quando ele percebe que a gente está afim, ele some. Então, muito melhor alguém que, quando percebeu que a gente estava interessado, foi embora, do que aquela pessoa que então percebe que a gente está interessado e aí fica aí, né? Fica deixando a gente em banho-maria até conseguir o que quer. Ou seja, um petisco novo, né? Até nos levar para a cama. Você entendeu? Então, melhor, ué. A gente demonstrou que estava interessado e a pessoa foi embora. Melhor, menos mal do que se tivesse ficado cozinhando a gente ali em banho-maria, não é? Até que levasse a gente para a cama. Para depois, então, nos descartar. Aí a gente se sente usado, um objeto que não tem que se sentir também. Tá? Tem que se sentir usado, me deixei enganar. Não tem que ficar se sentindo assim. Ué, por isso que eu falo que a gente tem que se mostrar dentro de um equilíbrio. Cuidado por causa de carência. Aí a carência faz com que a gente crie ilusões, seja em homem ou seja em mulher. Seja homem ou seja mulher, quando eu estou tomado pela carência, eu crio toda uma ilusão já em cima daquela pessoa. Sabe? A pessoa tá falando comigo, eu já tô imaginando eu já desenvolvendo uma relação amorosa com ela. Cara, ela só tá conversando comigo, né? E às vezes ela não tem interesse nenhum de ter relacionamento, ela só está conversando comigo. Mas eu já projeto como que vai ser, como que, ai que delícia, como vai ser no final de semana, a gente vai sair. Cara, e de repente a pessoa até tá pensando em sair com a gente no final de semana, mas a pessoa tá pensando em sair com a gente no final de semana porque quer, dar uma. Você entendeu? É a variada no cardápio no final de semana, achou a gente bonitinho ou bonitinha, então, e a gente já tá projetando, criando um monte de coisa. Calma, eu não vou atropelar as coisas. Eu não vou criar coisas em cima do que não existe ainda. Posso até começar a estabelecer algumas coisas a partir dos dados que me são dados. Quais são os dados que eu tenho agora? Nenhum. Estamos nos conhecendo. Portanto, eu vou me dar o direito de primeiro conhecer, antes de criar todas já ilusão, uma história já eu crio ao lado da pessoa. Depois, por isso que a gente se frustra, cai, não é? Cai feito uma abóbora que borracha no chão. Entende? Então, muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, tudo depende da maneira como a gente se aproxima, essa aproximação que a gente tem da outra pessoa. A gente tem que ir com cautela, a gente tem que ir com calma, a gente vai se mostrando à medida em que o outro também vai se desvelando, né? À medida em que o outro vai se mostrando interessado, a gente também vai mostrando interesse. Precisa tomar cuidado já para não mostrar aquela euforia, aquela coisa toda, a gente fica tão afoito, não sei o quê, demonstra todo. Às vezes é isso também, viu? Às vezes a pessoa cai fora porque a gente demonstrou um interesse absurdo, que não é normal. Nos e-mails que eu li hoje, né? Não sei se foi o primeiro, não me lembro agora. É que eu leio tudo num dia só, né, gente? Gravo tudo num dia só. Mas num dos e-mails, então, dessa semana que vocês estão assistindo o vídeo, o menino sai com a menina no primeiro dia e já pede ela em namoro. Olha lá. Sai com ela e já pede ela em namoro. No primeiro dia? Cara, se sou eu que sou pedido em namoro no primeiro dia, eu caio fora. Olha lá, tá vendo?
Então, nossa, o André, a hora que eu mostrei que eu estava interessado, ele me deixou. Meu bem, não é que você mostrou que você estava interessado, você mostrou que você era louco. Você entendeu? Eu caí fora porque eu não queria alguém louco. Né? Louco entre aspas, pelo amor de Deus, não levem, né, no mau sentido, pelo amor de Deus. Mas a gente às vezes fica louco de carência, a gente fica louco de. E aí a gente já estabelece, a gente já cria, a gente já quer abraçar a pessoa. Quer. E aí, meu Deus, a pessoa assusta. E por isso que a pessoa cai fora. Então, nem sempre a pessoa cai fora porque, na verdade, ela tá desinteressada ou tá. Não, ela tá caindo fora porque ela tá com medo do que ela tá vendo. Então, por isso que eu falo, vamos manter o nível de equilíbrio aí, porque senão o tiro sai pela culatra e a gente sempre acha que está sendo enganado. A gente sempre acha que as pessoas estão nos enganando, estão nos iludindo. A hora que eu demonstro interesse, a pessoa cai fora. Nem sempre é dessa forma, hein? Vamos olhar a partir de vários prismas. Tem essa forma, é claro, como eu já trabalhei, mas tem esse outro aspecto também que a gente precisa prestar atenção, hein? Certo? O que você acha? Deixe seus comentários aqui. Você já viveu alguma situação assim? Ou você já se viu carente desse jeito, a ponto de chegar com muita sede ao pote e aí espantar as pessoas? Já aconteceu isso com você? Então, deixe os comentários aqui. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.